estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva, né, com um abraço, desejando ânimo, alegria, força, coragem, esperança e continuemos. A nossa reflexão é sobre o 6º domingo do tempo comum e nós estamos neste momento reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. As leituras deste domingo, amanhã, dia 14, elas vão colocar-nos diante da grande novidade trazida por Jesus Cristo no Novo Testamento, né? Que todos nós temos o poder de purificar. Não é purificar-se só, não. É purificar também. Nós, assim como nós podemos contaminar o vírus, se tiver em nós o vírus da Covid, também nós podemos purificar o outro. O puro purifica o impuro. Bom, então naquele tempo, na época, né, do início, né, da criação, vem toda a caminhada, né, da igreja, e nós vamos hoje ter a primeira leitura com Levítico, então os sacerdotes, né, que olhavam o povo se estava bem, se não estava, para mostrar assim sobre se eles tinham o poder de já frequentar a comunidade ou não. O importante para aquele povo era a comunidade. E aí é onde surge a situação do leproso. Naquela época não se tinha conhecimento de saúde, de higiene, de transmissão de vírus, de bactérias, não se tinha esse conhecimento. Então os sacerdotes é que lhe davam uma olhada e dizia, é quase como quem não tem nada a ver com a ciência, com estudo, com formação médica, enfermeira, tudo não, farmacêutica, era nesse sentido. E não passava um remédio. Então o que acontecia quando tinha um leproso? Ele era banido da sociedade, marginalizado, afastado. Ele tinha que curar, fazer quarentena. Quarentena era 40 dias. 40 vem de quaresma, quaresma vem de 40 anos. 40 significa na simbologia um tempo para pensar, aqui era para isolar-se. Cada um a gente vai, quando as mulheres têm filhos, a gente dizia o resguardo é uma quarentena, são 40 dias. E assim, com essa história de leproso, era o impuro taxado, marginalizado. Essa pessoa vivia assim com a dor na alma, porque a religião levava para si, ela misturava, prestar bem atenção a essa coisa. Pecado, doença, com castigo, possessão do demônio. A gente falou no domingo passado sobre a febre, né, lá na hora da sogra de Pedro. E vem maldição. E a primeira leitura ela vai falar disso aqui, que é o Levítico, no capítulo 13, versículo de 1 a 2 e de 44 a 41. E que vai reportar-se exatamente para isso. Os sacerdotes, eles não se preocupavam de curar o povo. Qualquer doente que tivesse o marginalizado, o isolado, o excluído, o impuro, conforme a lei. É a lei daquela época, a lei de Moisés. Então, ele se preocupava com a beleza da comunidade reunida. Ela tinha que estar liberta de todas as doenças. Fazendo essa leitura hoje desse texto, dá para fazer um paralelo com o momento que nós estamos passando, né, da epidemia. Precisa ficar isolado, né? Não pode tocar no outro, contaminação. Então, olha que coisa. E é por isso que eu já ouvi, foi muito texto que diz, isso não é de agora, essa pandemia já foi prevista na Bíblia. Não foi previsto não, que Deus não mandou fazer isso não. Tem lá, aconteceu. E agora
Agora nós somos muita gente, muitas pessoas, os vírus geram, comemos tudo aí à torta e à direita. Mas, tá bom, vendo aquela pessoa que contraía a lepra, que é uma doença de pele, ele era condenado a viver no campo, isolado, longe das pessoas, andava com a roupa toda esfarrapada, rasgada, suja, os cabelos desgrenhados, uma barba bem grande com um lenço por cima, porque achava que a saliva contaminava, olhem aí. Eles não podiam tocar em ninguém, ainda tinha mais. Tinha deles que era preciso andar com um sininho assim, quando fosse chegando perto, assim, estivesse no lugar de uma aldeia, tocando e precisava gritar quando via gente acolá lá longe, impuro, impuro. Era isso, mas é triste, não é? Dizer, ele não podia ficar no silêncio não, passava por essa humilhação, por essa discriminação total. E tudo isso era assim que cuidava. O leproso foi o que mais sofreu. Então, essa primeira leitura do Levítico, ela vai ter muito a ver com o Evangelho de hoje. Porque hoje é Marcos, ainda no capítulo 1, vai ser a cura do leproso. Aí vai de 40... já que eu digo aqui, na hora que nós formos ler o Evangelho de hoje. Mas tem muito a ver, é um paralelo total, assim, com a primeira leitura. Como deu, assim, diz assim, é um casamento total. É de 40 a 45 os versículos de hoje. Então, já vimos a primeira leitura. A segunda leitura continua a carta de Paulo primeira carta de Paulo aos Coríntios, é no capítulo 10, versículo de 31 ao capítulo 11, versículo 1. E vai vendo aquela comunidade de Corinto, que nós já sabemos como era, o devaneio, o prazer, a alegria, né? As diversões, os divertimentos, mas muita coisa também era produzida, era uma cidade que corria muito dinheiro, comercial, portuária, mas aí nós vamos observar aqui que Paulo vai dar uma ajuda muito grande à sua comunidade, vai refletir em cima do que era a questão da alimentação, das carnes, quando eram servidas. Precisa fazer um outro texto, para estudar hoje não vai dar tempo, mas que as carnes vinham lá quando era oferecida lá aos ídolos, e aí trazia para o povo, né? E faz uma mistura total. Então, o Evangelho de Marcos, ele quer saber aqui, né, que é o Evangelho hoje, quem é Jesus. E para isso faz leituras precedentes aqui, para nós observarmos. E Paulo dá a sua colaboração, suas recomendações. Ele diz, quer comam, quer não comam, ou que bebam, ou que vocês comerem, façam tudo pela glória de Deus, não façam só com um objetivo. E ele dizia que isso para ele não era difícil, para ele era uma honra estar evangelizando, porque na comunidade ele observou que tinha pessoas, como também nas nossas, né, hoje, pessoas fortes na fé e pessoas fracos na fé. E ele pede ajuda para que os fortes ajudem aos fracos, né? Tudo o que fizerem, façam pela glória de Deus. É assim que ele manifestava. Aí o Santo Evangelho de hoje, que nós vamos na continuidade, é o Evangelho de Marcos. Aqui eu trago tudo aqui sinalizado aqui no papel para a gente não esquecer das coisas, mas não vamos esquecer não. Então, o Evangelho de Marcos, o capítulo continua, o capítulo 1, versículos de 40 a 45, a cura do leproso. Um leproso aproximou-se de Jesus, suplicando de joelhos: se queres,
tens o poder de me purificar. Irado, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Fique purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. E ameaçando-o severamente, imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. E ameaçando-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: não conte nada para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele, porém, tendo saído daí, começou a proclamar com insistência e a divulgar a notícia, tanto que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e vinham a ele pessoas de todas as partes. Ele ficava fora, em lugares desertos, e vinham a ele pessoas de todas as partes. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, tenho certeza que nós já conhecemos, já vimos essa leitura. Estamos este ano B, refletindo com a comunidade de Marcos. O Evangelho é de Marcos, foi o primeiro Evangelho escrito, que foi divulgado contando a história do povo. E Marcos, o objetivo dele é saber a identidade de Jesus, mostrar para nós quem é Jesus. E já falamos no programa anterior que ele não fala da infância de Jesus. Ele já traz Jesus para os 30 anos com o batismo, né? Começando. E esse episódio aqui, nessa linha de mostrar quem é Jesus, é o terceiro milagre. Nós vimos o primeiro na sinagoga em Cafarnaum, com a expulsão do demônio, né, de um homem. Vimos o segundo ainda em Cafarnaum, na casa da sogra de Simão, uma mulher, e ele expulsando a febre dela e ela levantando e começando a servir. E agora nós vamos ver este terceiro, o que foi que aconteceu. Nós já sabemos, quando falávamos há pouco sobre o paralelo entre a primeira leitura e o Santo Evangelho. A primeira leitura falou dos leprosos, da marginalização, da exclusão, jogado para lá, fazendo quarentena. E aqui nós vamos observar o que vai acontecer, porque é também um leproso. Esse leproso, ele é corajoso. Ele tomou uma decisão radical. Nós sabemos que ele está marginalizado, não pode se aproximar de ninguém. E ele, não foi assim que ele fez? Ele chegou, aproximou-se de Jesus. E ainda diz assim: se tu queres me curar, tu podes, cura-me. Olha a forma que ele foi. Ele vai até Jesus. Ele vai ao encontro é um impuro que vai ao encontro de um puro, porque ele está em busca da libertação dele, da cura dele. E nós vimos que os sacerdotes não se preocupavam, conforme a lei, não se preocupavam com a cura da doença, da pele. Eles queriam que eles ficassem isolados para lá, a Deus dará, como nós dizemos assim, numa linguagem comum, e ficasse bom. Eles olhavam os levitas, né? Que eram os sacerdotes, tá bom, já pode conviver com a sociedade. Mas a lepra cada vez piorando mesmo, só um milagre mesmo. Mas olha, ele vai até Jesus, ele segue, ele ajoelha-se, olha o verbo forte aí, ele pede,
aproxima-se, meu Pai do céu. Ele reconhece o poder de Jesus de libertá-lo, e isso é muito importante na nossa vida. A gente diz sempre assim: entrega nas mãos de Deus. Nossa Senhora passa à frente. O que é isso aí? É que nós estamos reconhecendo isso. Mas em Jesus, que é aqui o objetivo do Evangelho de Marcos, quem é Jesus para você? E Jesus observou logo forte que esse leproso, ele não ficou distante. Ele veio próximo, aproximou-se, que não podia. Era proibido, condenado, meu Deus. Tinha que gritar impuro, impuro, que é para as pessoas afastarem-se do leproso. E ele veio. Ele aproximou e manifestou. Jesus aproxima-se também deste leproso e manifesta a sua adesão a ele. Então, o leproso quebrou as regras da lei, transgrediu, não foi? Que não podia se aproximar. E Jesus, por outro lado, também ele ficou irado com o quê? Com uma revolta, não de zanga, mas da atitude dessa lei, não prestar atenção, não libertar as pessoas do mal, da doença. E ele vai, com isso, ele também quebra o código da religião, do fechamento lá, como ele estava. Ele aproxima-se também do leproso. Porque ele vai manifestar, o leproso, quando se aproximou de Jesus, ele mostrou a sua adesão a Jesus, ele vai segui-lo. E não foi assim que Jesus começou a missão, convidando os simples pescadores para segui-lo. E quando eles foram para Cafarnaum, era seguindo e servindo, ele serviu, aproximando, acolhendo. E a sogra de Pedro, representando a comunidade, também passou a servir a todos ali, que é o convite para nós hoje, nós discípulos. Então, Jesus é fonte de vida e libertação, e por isso que o leproso acreditou nele. E Jesus viola a lei também, o leproso e ele. E aí ele vai curar aquele leproso. Curar um leproso naquela época era ressuscitar um morto. Olha que coisa forte. E a lei condena a pessoa que cura, que vai dizer que vai ressuscitar um morto. Então, quando Jesus tem essa atitude de transgredir também a lei, o código da pureza, ele já vai também ficar como se tivesse contaminado pela lepra. E Jesus vai aqui numa linguagem de metáfora mesmo, se tocasse no leproso, ficaria leproso. Ele tocou. Então, assim, o leproso ficou curado. Jesus não pegou a lepra, mas a linguagem é essa, ficou contaminado e passou a morar com quem? Com os marginalizados, nos campos, com as pessoas simples, com as pessoas de roupas esfarrapadas. E isso aqui nós estamos colocando dentro do Evangelho, mas já já nós vamos trazer para a nossa realidade. Um padre Júlio Lancelotti, né, daquele, derrubando aquelas blocos de terra, representando aí também, sabe o quê? Quando a gente vê essa discussão louca que está agora do tema da campanha da fraternidade, sobre o diálogo, que é ecumênica, sobre ajudar aos projetos sociais. Não sou a pessoa indicada para dizer isso aqui, mas pelo menos como uma leitora, observamos isso também, que esses leprosos representam esse povo marginalizado pela sociedade também. E às vezes nós carregamos um poder de prepotência tão grande dentro de nós, que a gente tem mania de olhar assim, por cima do ombro, né, para o outro, como aquele outro fosse assim um ninguém. Covid está aí e observa que nós não vamos levar nada de nada. É só mesmo, precisa ter a simplicidade, humildade e aproximação. Enquanto a gente está bem, com saúde, vivo, com a família, nas comunidades, porque quando está do jeito que nós estamos, no mundo pandêmico, a gente pode se aproximar também. É uma pequena lepra, não é? Ou grande lepra, meu Deus. Bom,
E agora Marcos mostra para nós quem é Jesus. Voltando aqui, ele mostra. Jesus é aquele que passa a viver com os necessitados, aquele que traz a libertação, aquele que mostra o poder da cura, o poder da purificação, o purificar daquela doença. Então, olha, são N situações que nós podemos, questionamento que nós mesmos podemos fazer aqui. E aí diz assim, não foi aqui mais que ele pediu para ele o quê? Ele deu uma ordem, não foi? Para o leproso, fique calado, vá, apresente-se aos sacerdotes, que era para eles dar a olhada, conforme a lei, conforme Moisés trouxe, deixou a lei que ele recebeu, né, da tábua das leis, e vejam o que eles vão dizer. Só como o homem já estava curado, livre, liberto, ele passa o quê? A divulgar. E ele divulgou tudo que Jesus fez e qual foi? Aí uns podem chamar de castigo, mas não é castigo. Jesus passou a não ter mais sossego, vivendo nos campos e toda correndo a ele, uma grande multidão, né? Então, aí ele podia fazer o quê? Atender, curava de novo, ensinava, aprendia, e não é assim que nós vamos vendo os momentos. Então, mostra um encontro novo, e esse encontro novo é que os puros devem ir ao encontro dos impuros, e os puros purificam os impuros com a contaminação. Jesus, contaminado, qual é o testemunho do leproso que foi curado, do não leproso agora? As multidões chegando atrás, todos os povos. Então, isso é mais ou menos aqui, minha gente, dentro da leitura de hoje, de mostrar quem é Jesus. Mas na nossa própria vida nós precisamos refletir mesmo. Quem é Jesus para nós? Fazer essa pergunta. O que é essa liberdade? Como é que ela pode ser utilizada? Quais são as nossas atitudes de hoje, nesse momento, de começar um ano letivo, por exemplo, particularmente eu convivo na educação, em escola, os alunos matriculando-se, outros matriculados, aí vamos planejar o primeiro encontro com esses alunos, porque nós precisamos pelo menos ver o rosto deles, saber um pouco da história deles. Olha como é essa programação, é por grupos menores, distanciados, para a gente olhar também à distância, o grupo de professores, fazer uma avaliação diagnóstica com eles, o que eles sabem, o que eles trouxeram para nós, o que nós vamos poder fazer para eles, regras que a gente tem também dentro de cada instituição. E assim vai ser num comércio, num emprego, num banco, nos lugares nós vamos assim. E a nossa igreja também. A nossa igreja está toda fiscalizada conforme a orientação da saúde, né, da comissão, bancos sinalizados, sente aqui, um X onde não é para sentar, é um lá numa ponta, outro na outra, no segundo banco aqui é no meio, então está bem distante, a fila, ali onde você vai passar, nas que tem comunhão, como é a católica, é assim, nas outras, não sei como é, mas tem o distanciamento total, o uso de máscara, então tem todo um acompanhamento, álcool em gel, na entrada, na saída. Então, todo mundo está com esse cuidado. E nós não achamos isso bom, não. Sabe por quê? Porque a nossa cultura do brasileiro, por exemplo, de outras pessoas, é abraçar, é tocar no ombro, e aí, como é que vai? É um cafuné, não é fazer um aconchego, e nós não podemos mais fazer. Só com a voz debaixo de uma máscara, o sorriso debaixo da máscara, e, viu? É um período difícil, é um desafio a ser enfrentado. Para isso é necessário que nós sejamos e estejamos sempre fortes na fé, fortalecidos. E fortalecer na fé é preciso ter um convívio com o ouvido aberto e o entendimento pronto, em prontidão,
sobre a palavra de Deus, para ouvir, que encanta, ver o que é que eu posso extrair daqui. Então hoje fizemos isso. Façamos uma leitura dos textos, uma leitura antecipada, para amanhã nas celebrações, onde nós pudermos participarmos, presencial, tudo bem. Onde não, na nossa casa, com as redes sociais, mostrando a celebração, faz a homilia para nós, as pregações. E é assim que nós vamos convivendo. Então, essa semana agora passada, que era a quinta semana, né, do tempo comum, nós comemoramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes, não foi? O dia dos enfermos também. Muito aqui no Nordeste festeja a festa de São Lázaro, né, que foi no dia 11, que é uma pequena festa que dá comida para os animais. Ouvimos notícias desagradáveis de gente sumido, de menino dentro de tonel, de mortes, de tudo. Tudo isso vai chocando e a gente precisa... O que fazermos? Quem é Jesus? Onde está Jesus em cada uma das pessoas? Então, gente, reflitamos, façam as leituras também, extraiam pensamento. Aqui foi uma sugestão aqui nesse programa. Um outro celebrante faz assim, os celebrantes. Eu estou aqui só com a palavra, mas os sacerdotes, os diáconos, bispos, papa, os religiosos nas celebrações, os leigos engajados que vão conduzir uma celebração. Então, aqui no Pão da Palavra, o sacerdote que está aqui de segunda a sexta, eu só estou aqui como leiga no sábado. Então, irmãos e irmãs, tenhamos o reconhecimento de que Deus enviou o seu filho para a nossa vida continuar bem. Nós, pecadores, seu filho deu a vida por nós e ressuscitará, e ressuscitado está em cada um de nós. Enfrentemos a doença também com coragem, sendo humildes, cumprindo o que é certo para fazer. Agora, de novo essa palavra, meu Deus, do Covid, mãos bem lavadas com sabão, cuidados higiênicos, nariz lavado, gargarejo com água quente, morna, né? Que quente a gente não aguenta. Mas é assim, quente precisa ser a nossa fé, sempre. Que Deus nos abençoe, dê-nos uma semana de alegria, de muita esperança, de paz, de palavras, de compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a bênção que nós recebemos de vós, Pai. Amém.